Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a administração do tempo. Vamos ver um probleminha aqui para começar. Imagina só que tem o João, tá? Ele trabalha numa empresa XYZ 8 horas por dia, só que o João é aquele tipo de pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo. Então lá no computador dele ele fica com várias abas abertas, cada uma mexendo numa coisa, numa tá e-mail, noutra tá rede social, na outra ele tá ouvindo música, então ele tá ali fazendo várias coisas simultaneamente. Como ele não consegue focar a atenção dele em uma coisa específica, chega no final do dia, ele não consegue cumprir nem metade do que ele precisava fazer ali. Então, o que acontece? Ele acaba ficando frustrado e desanimado, porque todos os dias ele não consegue cumprir as tarefas diárias dele. Como é que o João poderia mudar essa situação? Bom, a solução, é o que a gente vai trabalhar no tema de hoje aqui, é o uso de um conceito muito interessante chamado de tríade do tempo, que a gente vai aprender a dividir as tarefas em três grandes grupos. Então, um grupo das tarefas urgentes, o outro grupo é o das tarefas que são de fato importantes, a gente vai aprender hoje aqui que é aí que eu tenho que gastar a maior parte do meu tempo. E por último, a gente vai trabalhar com o conceito das tarefas circunstanciais. O segredo da administração está na divisão das tarefas nesses três grandes grupos, tá? Então, vamos entrar aqui no conceito. Mas antes disso, vamos imaginar que existe um banco e esse banco todos os dias deposite na sua conta lá R$ 86.400. Já pensou um banco que depositasse para você todo dia essa quantia? Só que tem um porém. No final do dia, esse banco vai lá e toma todo o dinheiro da sua conta. Não importa quando sobrou, se você deixar lá, ele vai pegar. O que você provavelmente faria? Bom, muito provavelmente você ia tirar todo o dinheiro que você não gastou. Afinal de contas, o banco vai pegar mesmo, na verdade? Pois é. E se eu te falar que esse banco de fato existe? E o nome dele é o tempo. Exatamente. Todos os dias o banco deposita na sua conta o tempo 86.400 segundos. E não importa muito bem como você gastou esse tempo, chega no final do dia, você não consegue recuperar o tempo que você não gastou da forma que você queria. Aquele tempo já foi embora. Daí vem a importância da gente aprender a administrar bem o nosso tempo. É muito importante. Agora, por trás desse conceito de administração do tempo, muitas pessoas não entendem muito bem esse termo, né? Ainda mais hoje em dia, que tem tantos conceitos assim, coachings, tantas pessoas falando sobre esse tema. Mas, na verdade, a administração do tempo não é você ficar ali olhando para o relógio tentando controlar as horas ou simplesmente fazendo uma agenda. É você, na verdade, ter a habilidade de estabelecer prioridades, a ordem, o grau de importância das atividades que você precisa fazer ali, tá? Você precisa aprender a pensar antes de agir e organizar as tarefas de acordo com as prioridades necessárias. É verdade que todos os dias a gente tem inúmeras tarefas para preencher nosso tempo, mas se a gente não souber organizar por prioridades, a gente corre o risco de fazer primeiro o que é menos importante e deixar para lá o que de fato é essencial. Então, no dia a dia, a gente acaba agindo muito pela força do hábito. Então, a gente pensa assim, bom, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar para fazer isso daqui mesmo, né? Ou então, eu vou lá pagar essa conta para aproveitar que eu já estou passando por aqui. E esse é um grande erro. Sem contar que a gente também é levado a fazer coisas no nosso dia simplesmente porque a gente construiu o hábito. Então, muitas pessoas têm o hábito de ficar ali horas na frente da TV ou na frente do YouTube, do celular, sem muitas vezes estar aproveitando aquele tempo. Às vezes a mente nem está ali, mas como ela já criou aquele hábito, ela continua fazendo. E o tempo útil que ela tinha para realmente produzir ali no dia acaba se esvaindo, acaba indo embora. Para a gente resolver esse problema, a gente vai trabalhar com um conceito muito interessante de um renomado autor, que é o Christian Barbosa. Ele é o maior especialista brasileiro em gestão e administração do tempo. E ele escreveu um livro com um título justamente do conceito que a gente está trazendo aqui, que é a Tríade do Tempo. Então, nessa tríade, a gente vai aprender a organizar, em primeiro passo, antes de agir, colocar as tarefas dentro desses três grandes grupos, das tarefas urgentes, importantes e circunstanciais. Vamos entender um pouco melhor como é que eu vou dividir isso daí. Em primeiro lugar, as tarefas urgentes são aquelas que a gente Opa, errei. As tarefas urgentes são aquelas que a gente precisa fazer naquele exato momento, ou como a gente costuma falar, né, para ontem, elas não podem esperar. O problema é que elas interrompem o seu dia, elas atrasam o que você realmente precisava fazer. Então, vamos pegar um exemplo aqui, vamos imaginar que seu chefe te liga, você está ali fazendo seu trabalho, ele te interfona, te liga, e ele pede um relatório, assim, urgentíssimo, que precisa ser feito naquele momento. Você vai precisar parar tudo o que você estava fazendo e dar atenção para aquilo.
E essa tarefa ela acaba atrasando as suas outras atividades, né? Então, esse tipo de tarefa urgente, ela acaba gerando, às vezes, um grande estresse em você, tá? Então, para isso, é importante que eu tenha em mãos algumas ferramentas aqui para eu minimizar as tarefas urgentes para que elas tenham menos chance de aparecer no meu dia. Então, a primeira dica tem a ver com planejamento. Se você sabe que você precisa fazer algo naquele dia, evite deixar para a última hora. Por exemplo, você já tem uma ideia da sua rotina de trabalho. Tente planejar e dividir o tempo das tarefas para que você não seja pego desprevenido. Depois, um ponto muito importante aqui é você aprender a dizer não. Essa é uma grande dificuldade da maioria das pessoas, mas é uma habilidade muito importante. Porque se você não sabe dizer não, se você sai fazendo tudo que as pessoas te pedem ao longo do dia, você acumula tantas tarefas que fica impossível, fica inviável você cumprir todas até o final do dia. Então, se você sabe que você não vai conseguir cumprir aquela tarefa que alguém está te pedindo e tem uma outra pessoa para fazer, é melhor que você, educadamente, diga que não, que você está cheio de tarefas naquele momento e você não vai conseguir fazer. Que com certeza a pessoa ela vai entender aquilo e vai procurar uma outra pessoa para atribuir aquela tarefa. E por último, é você aprender a delegar. O que é delegar? Delegar é você conseguir transferir as atividades para outras pessoas que talvez tenham até mais habilidade que você ou mais tempo. E aí todo mundo na relação vai sair ganhando, porque também é um erro você querer ser tão produtivo a ponto de você querer concentrar todas as tarefas em cima de você. É muito importante que você saiba trabalhar em equipe, trabalhar com um time e delegar as tarefas, porque aí você não fica sobrecarregado e no final do dia todo mundo conseguiu cumprir o que precisava ser feito ali. O segundo grupo que a gente vai aprender aqui é o conceito das tarefas circunstanciais. O próprio nome já fala, circunstâncias. São aquelas tarefas que você é levado a fazer por conta da situação, elas meio que surgem. Você é levado a fazer por força de outras pessoas ou dos seus antigos hábitos. Então são as tarefas que realmente não têm tanta relevância assim e são as que a gente tem que procurar gastar a menor quantidade de tempo possível. E por último, são as de fato importantes. São as que trazem resultado e fazem diferença na nossa vida. São aquelas que têm um significado verdadeiro para você, elas estão alinhadas com seus propósitos. Elas variam muito de pessoa para pessoa, então por isso que é importante que a pessoa comece estabelecendo o que de fato é importante para ela. Muitas pessoas, na verdade, nem têm a consciência do que realmente é importante. Então, esse processo mental de organizar e dividir as tarefas nesses três grandes grupos, ele é fundamental, ele é importantíssimo, tanto para a eficiência quanto para a gestão do tempo. A tríade ideal, aqui é um exemplo, né? Mas o mais importante da gente abstrair disso é que você tente organizar o seu dia de forma que a maior parte do seu tempo, a gente coloca aqui 70%, mas é um exemplo, que você tente deixar a maior parte do seu dia com o que de fato é importante para você. Aí você tem ali 20% com as tarefas que são urgentes, porque você nunca vai conseguir minimizar nem as urgentes nem as circunstanciais, porque são coisas que vão acontecendo ali ao longo do seu dia. Mas que você deixa ali só 20% para as que são urgentes e 10% para as circunstâncias, porque aí você sempre tem que deixar um tempinho ali na sua programação. A gente vai trabalhar isso melhor nas próximas aulas, mas um tempo mínimo, mas que ele exista, para que as coisas que apareçam ali na forma de circunstâncias você consiga finalizar. Muitas pessoas elas acabam invertendo essa ordem, e é por isso que chegando no final do dia elas fizeram várias coisas, às vezes estão super cansadas, estressadas, mas não tiveram produtividade, porque o que era importante, elas ficaram sem tempo para finalizar. Então, segundo os maiores especialistas em gestão e administração do tempo, o ideal é que a gente sempre tente minimizar as urgências circunstanciais para que, de fato, sobre tempo para o que é importante, tá bom? Então, por hoje era isso. Um abraço e nos vemos na próxima.